No final do século XVII, em uma remota enseada de Madagascar, teria florescido uma colônia pirata singular. Conhecida como Libertátia ou Libertália, ela foi descrita como sendo um refúgio para aqueles que buscavam a liberdade absoluta, longe das amarras das monarquias, religiões e desigualdades sociais da época. Fundada pelo capitão James Mission, Libertália prometia ser um experimento revolucionário, uma comunidade governada por democracia direta, com economia compartilhada e igualdade para todos os seus habitantes, independente de origem ou de cor. Mas será mesmo que esse paraíso libertário realmente existiu? Ou seria apenas uma invenção utópica moldada pelos ideais iluministas que começaram a despontar na Europa? Meu nome é Leonardo Arcano, sou autor do livro de fantasia O Chamado das Profundezas, e no vídeo de hoje vamos conhecer a fascinante história de Libertália, uma colônia pirata que se encontra no limiar entre o mito e a realidade, desafiando historiadores e capturando a imaginação através das gerações. Não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se gosta do meu conteúdo, eu te convido a conhecer o Clube para Membros, onde você pode se tornar um apoiador oficial dos meus vídeos. Agora afie bem o seu sabre e vem comigo. A principal fonte sobre a Libertália é um livro chamado História Geral dos Roubos e Crimes dos Piratas, lançado em 1724 pelo autor Charles Johnson, cuja verdadeira identidade é debatida, com muitos sugerindo que se tratava do romantista Daniel Defoe, já citado aqui no canal antes como tendo sido escritor do livro Robinson Crusoe, uma obra inspirada na vida de Alexander Selkirk. Segundo os relatos desse livro, Libertália teria sido fundada por James Mission, com a ajuda de um padre italiano chamado Caraccioli. Unidos por um ideal revolucionário, eles rejeitaram as autoridades das monarquias, da religião e das desigualdades sociais, fundando assim uma espécie de comunidade anárquica. A narrativa da obra descreve a colônia de Libertália como sendo um refúgio para aqueles que fugiam das opressões dos sistemas políticos e econômicos dos séculos XVII. Mission, um francês de boa vida, teria se rebelado contra os dogmas religiosos e contra o próprio governo, adotando uma abordagem igualitária, a qual atraiu o interesse de homens e mulheres que se tornaram seus fiéis seguidores, compartilhando a sua visão utópica. Então, na companhia de outros piratas, marinheiros, escravos fugidos, rebeldes e rejeitados, Mission fundou na costa norte de Madagascar a mitológica colônia de Libertália. Nessa região já existiam outras bases piratas. Isso já é documentado e historicamente acurado, como a ilha de Santa Maria e o Forte Delfim. Isso ocorreu pois Madagascar era um local estratégico, próximo a muitas rotas comerciais, o que tornava perfeito para interceptar navios mercantes, principalmente os da Companhia das Índias Orientais, uma das maiores companhias navais mercantes da época. As teorias sobre a localização do lendário paraíso pirata apontam para o norte de Madagascar, onde a suposta colônia de Libertália teria sido fundada em uma baía protegida, de solo fértil e com bastante água doce. Mas como teria funcionado essa sociedade pirata? Os relatos no livro nos revelam que a base de Libertália era construída sobre princípios radicais: liberdade total, economia coletiva e uma democracia direta, onde as decisões eram tomadas pelo povo e não por um governo centralizado, praticamente um regime comunista, se o comunismo fosse de fato funcional, né? A colônia tinha seu próprio idioma e um lema que dizia "para Deus e liberdade". E segundo o livro, ele ostentava uma bandeira branca com a caveira negra, ao contrário da tradicional Jolly Roger, a bandeira dos piratas daquele tempo. O conceito de uma sociedade sem escravidão, sem hierarquias e sem a concentração de riqueza na mão de poucos indivíduos era revolucionário, especialmente em tempos em que a história de Libertália foi criada. De acordo com essa história,
Uma vez o notório pirata chamado Thomas Steele teria visitado o local, onde ficou impressionado com a comunidade autogovernada, onde os recursos eram compartilhados igualmente e a liberdade era um direito inquestionável. Lá, a riqueza e a terra eram divididas igualmente, assim como a alimentação, que não faltava mesmo àqueles que seriam aniquilados no sistema dominante do mundo. Os que viviam lá, mas não eram piratas, saqueando navios em rotas comerciais, se tornavam agricultores ou participavam de outras atividades, e as riquezas de todos eram entregues ao tesouro comum, simbolizando os ideais de igualdade que buscavam com tanto afinco. Mas isso não durou para sempre, e o fim de Libertália é envolto em mistérios e incertezas. Segundo os relatos presentes no livro História Geral dos Roubos e Crimes de Piratas, essa comunidade teria durado cerca de 25 anos antes de ser desmantelada. A versão descrita por Charles Johnson sugere que a colônia foi atacada pelos próprios nativos locais da ilha em que se situaram, o que resultou na morte do padre Caraccioli, um dos líderes da comunidade. Mission teria escapado do ataque, mas logo depois morreu em uma tempestade em alto mar, e isso marcou o fim de Libertália. E assim como seu surgimento, o seu fim é uma história repleta de lacunas e incertezas. Se ela foi ou não de fato um refúgio pirata e local de resistência contra as potências da época, isso continua sendo um enigma. Embora não tenha evidências concretas de sua existência, também não existem fatos que comprovam o contrário. Sabemos que os piratas criaram a República de Nassau e dominaram totalmente Port Royal, e isso é amplamente documentado. Também existem evidências e muitos relatos sobre piratas na ilha de Madagascar. No entanto, poucos desses relatos endossam a presença de Libertália por lá. Por essa razão, alguns estudiosos acreditam que ela seja apenas uma ficção, não passando de uma utopia criada em uma obra literária. Mitos como o de Libertália serviram para inspirar piratas reais como aqueles de Nassau, por exemplo, que sonhavam com uma comunidade onde todos fossem livres para viver de acordo com seus próprios ideais. Então, tendo existido ou não, Libertália foi, de fato, importante, mesmo que tenha sido apenas no imaginário, caso nunca encontremos evidências de sua existência. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o lendário refúgio pirata. O que você acha? Ele existiu ou não? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nada que eu postar por aqui. E se você gosta de livros de fantasia, eu vou deixar o link na descrição, nos cards e no primeiro comentário fixado para você conhecer minha obra, O Chamado das Profundezas. Compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de história ou de pirataria e muito obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!